Então, bom dia, oitavo ano. Nós vamos fazer aí a correção do nosso caderno de atividades, da página 33 até a 37, ok? Então, vamos lá. Vocês tinham um texto, memórias para esquecer, memória, esquecer para lembrar. Então, vocês tinham que ler esse texto, que terminava na outra página, na página 34. Alguém gostaria de ler o primeiro parágrafo para a professora? Vamos lá. Nós temos 2 parágrafos. Podemos fazer a leitura desses 2 parágrafos com 2 alunos ou mais alunos. Quem gostaria de compartilhar a leitura? Vamos lá, Maria, pode começar. Beleza. Mas o que está acontecendo, afinal, com a memória das pessoas? Tudo bem que recebemos cada vez mais estímulos que acabam gerando uma sobrecarga mental. Mas isso não explica tudo. Afinal, se as informações competem por espaço da nossa cabeça, deveríamos nos lembrar do que é mais importante e esquecer do menos importante, certo? Só que, na prática, geralmente acontece o contrário. Você é capaz de esquecer o seu aniversário de namoro, mas certamente se lembra que para dançar, creu tem que ter habilidade. Ou o refrão de qualquer outra música que tenha grudado na sua cabeça. Por que esquecemos o que queremos lembrar? A resposta acaba de ser descoberta. E vai contra tudo o que sempre pensou sobre memória. A ciência sempre acreditou que uma memória puxa a outra. Ou seja, lembrar-se de uma coisa ajuda a recordar de outras. Em muitos casos, isso é verdade. É por isso que quando você se lembra de uma palavra que que se esqueceu, que aprendeu na aula de inglês, por exemplo, logo em seguida outras palavras vêm à cabeça. Mas um estudo revolucionário, que foi publicado por cientistas ingleses e está causando polêmica entre os especialistas, descobriu o oposto. Quando você se lembra de algo, isso pode gerar uma consequência negativa, enfraquecer as outras memórias armazenadas no cérebro. O enfraquecimento acontece porque se lembrar de uma coisa é como reaprendê-la, explica o psicólogo James Stone, da Universidade de Sheffield. Vamos explicar. Mais alguém quer continuar? As memórias são formadas por conexões temporárias ou permanentes entre os neurônios. Suponha que você pegue um papelzinho onde está escrito o endereço de rua. O seu cérebro usa um grupo de neurônios para processar essa informação. Para memorizá-la, fortalece as ligações entre eles. E aí, quando você quiser se lembrar do endereço, ativa esses mesmos neurônios. Beleza! Só que nesse processo, parte do cérebro age como se a tal informação, o endereço da rua, fosse uma coisa inteiramente nova, que deve ser aprendida. E esse pseudo-aprendizado acaba alterando, ainda só que um pouquinho, as conexões entre os neurônios. Isso interfere com outros grupos de neurônios, que guardavam outras memórias. E chegamos ao resultado. Ao se lembrar de uma coisa nova, você esquece outras. O pior é que esse processo não distingue as recordações úteis das inúteis. Ou seja, ficar se lembrando das besteiras prejudica as lembranças que realmente importam. O simples ato de ouvir rádio pode ser suficiente para disparar esse processo. Acredita-se que determinadas músicas possam travar o córtex auditivo, causando aquelas incessantes repetições de uma melodia dentro da sua cabeça. Conclusão: estamos esquecendo cada vez mais das coisas importantes porque lembramos cada vez mais das coisas sem importância. Mas isso não é o fim do mundo. Muito bem, obrigada, Eduarda. Texto de Bruno Garatoni e Gisela Blanco, né? Memória, esquecer para lembrar. E aí aqui está o site, né, disponível. E
acesso em 13 de agosto de 2018. Muito bem. Então, obrigada aí às meninas que colaboraram aí com a professora, né? Com a turma, fazendo aí a leitura do nosso texto. A Maria e a Eduarda. Muito bem. Bom dia para. Bom dia, Gustavo. Então, vocês tinham que responder a número 1. De acordo com o texto, qual das alternativas a seguir está correta? Vocês têm 4 alternativas. Qual que vocês assinalaram? A letra A, B, C ou D? Qual que vocês assinalaram no 8º ano? Qual delas está correta? É a D. A letra D. Muito bem, Eduarda. Então, façam aí a correção. Deveriam ter assinalado a letra D. Depois, vocês tinham a número 2. Na frase, quando se lembra de algo, isso pode gerar uma consequência negativa, enfraquecer as outras memórias armazenadas no cérebro. Aí vocês tinham que assinalar, né? Aí, ó. Então, na frase, quando você se lembra de algo, isso pode gerar uma consequência negativa. Enfraquecer as memórias armazenadas no cérebro. Aí vocês tinham que ler ali as frases, né? A frase A, B, C e D. Qual que vocês assinalaram? Vamos lá, gente. Qual que vocês assinalaram? A letra A confirma a tese que a memória puxa outra, ou seja, lembrar de uma informação ajuda a recordar outras? Será que é isso que está dizendo aqui? Peraí, prof, pensando bem, eu acho que não é essa, não. Então qual é? É a letra D. Olha lá, ó. É a última. Ó. É uma das causas que explica a seguinte citação do psicólogo James, né? James Tony. O enfraquecimento acontece porque se lembrar de uma coisa é como reaprendê-la. Então, é a letra D. Então, corrijam aí. Depois, vocês tinham que assinalar na número 3 as locuções, né? Sublinha aí as locuções verbais, quando houver nas frases. Então, vocês têm na frase a letra A, B, a C vai até a outra página, que é a letra J. Então, em cada uma delas, vocês tinham que localizar aí a locução verbal. Qual é a locução verbal da primeira frase? O que vocês assinalaram ali? Locução verbal, quando nós encontramos 2 verbos, um auxiliar e um verbo fixo, né? Um do ladinho do outro. Qual é a frase aí que nós encontramos a locução verbal, na frase A? Qual é a locução verbal aí, Dani? O que vocês fizeram? Não assinalaram? Não encontraram? Vamos, gente. Aqui, ó, na letra A, ó, está acontecendo. Assinalaram aí? Ó, aqui nós temos uma locução verbal, ó. Está acontecendo. Na letra B, qual é a locução verbal? Vamos lá. Não realizaram a atividade? Ou não querem conversar com a professora? Ó, vou mostrar para vocês. Na letra B, vocês encontram ali a locução verbal, ó. Acabam gerando, ó. Nós temos 2 verbos, um auxiliar e um fixo. Na letra C, vamos lá. Vocês têm aqui, ó, podem gerar. Olha lá, deixa só a prof colocar ali para vocês. Aqui, ó, podem gerar a locução verbal. E
Na letra D, nós temos... Ó, na letra D, nós não encontramos, né, a locução verbal. Não tem locução verbal ali, né? Nós não temos. Temos um verbo só, mas não a locução verbal. Na letra E, nós temos vamos explicar. Na letra F, ó, também nós não encontramos a locução verbal. Na G, nós temos pode ser. E na H, possam travar. Na I, ali ó, na frase I, estamos esquecendo. E na J, nós também não encontramos. Então, essas são as locuções verbais, né? Que nós temos aí na número 3, ok? Na número 4, vocês tinham que observar as locuções verbais e, em seguida, assinalar as interpretações possíveis da frase. Então, vocês tinham essas frases aqui, ó. Se você quer passar no vestibular, você deve estudar muito. 2, ele deve ter chegado há pouco. 3, ele deve cumprir as ordens. E 4, ele pode carregar no máximo 20 quilos por dia. E 5, ele deve carregar 20 quilos por dia. E 6, pelo visto, ele deve estudar muito. Aí vocês tinham que colocar ali as alternativas. Então, vocês tinham que assinalar quais as locuções verbais em seguida são possíveis das frases. Qual delas que vocês assinalaram? Agora a professora quer ouvir vocês. Vamos lá, interagindo com a professora. Qual que vocês assinalaram? Vamos, gente. Ninguém quer participar aí? Pegar essa galerinha que não quer compartilhar com a professora respostas. As suas respostas, né? Qual que vocês assinalaram? Vocês deveriam assinalar. Ninguém quer conversar aí com a professora, né? Prof, eu falar, assinalei a C, a Ok. E e a F, só que eu não sei se está certo. A letra C está certa. Que lá na 3, né? Ele precisa cumprir as ordens, ó. Ele deve cumprir as ordens. Tá certo? Qual a outra, Eduarda? A E. E em quarta, ali na 4, né? Ele tem a capacidade para carregar no máximo 20 quilos por dia, ó, certo? E a outra que você assinalou? H. Letra H, na 6, é certeza de que ele estuda muito? Pelo visto, ele deve estudar muito. Será que isso é uma certeza? Ah, então não é certeza, né, prof? Porque é só tipo uma possibilidade. Isso é uma possibilidade. Então, a letra H não é. Tem mais opções ali. Qual? Ó, na letra A, vocês deveriam assinalar. Na B, a C você já falou. Ó. As únicas que vocês não deveriam assinalar seria a letra D e a H, ok? Então, corrijam aí para a professora. Depois, vocês tinham a número 5 aí, ó, para fazer uma frase, certo? Então, vocês tinham que fazer uma frase. Elabore uma frase em que esteja presente uma locução verbal, conforme a solicitação, ó. Com o verbo auxiliar mais o gerúndio. Professora, o verbo auxiliar é aquele verbo que eu posso tirar da frase. E o verbo no gerúndio é aquele em que os verbos terminam com, lá, ó, ando, né, ó, cantando, vendendo, partindo, né? Que a professora
que vocês têm aqui, ó. A professora vai colocar a tabelinha para vocês lembrarem aí, ó. Olha aqui, ó. Os verbos no gerúndio, ó. Então, vocês tinham que colocar uma locução verbal ali com o verbo auxiliar, o verbo que eu posso tirar da frase, e o verbo no gerúndio. Qual a frase que vocês fizeram aí? Que frase que vocês fizeram? Não realizaram a frase? Tá, a primeira frase eu fiz o... O que você fez, Maria? Que às vezes eu faço na sala de aula. O que está acontecendo aqui? O que mais? Muito bem. Qual outra? Tá, a segunda frase é... Verbo auxiliar, ó, e agora nós já vamos sair do verbo no gerúndio, auxiliar e gerúndio, agora nós vamos para o auxiliar e para o verbo infinitivo, ó, verbos terminados em R, ó. Cantar, vender, partir, né? Vamos lá, Maria, pode ler. Deve ser isso que deve estar causando confusão. Que estar o quê? Deve ser isso que deve estar dando confusão. Deve ser isso que está fazendo o verbo Dando confusão. Mas, ó, dando confusão continua no gerúndio. O verbo tem que estar um verbo no auxiliar, ó, um verbo auxiliar e o outro no infinitivo. Ah. Então, tem que fazer o verbo ali no infinitivo. O verbo auxiliar. Que verbo que eu posso colocar? Posso falar uma frase aqui? Bem simples, que provavelmente vocês fizeram bastante durante esse período aí de recesso. Ó. Posso falar? Pode. Vamos lá? Ó, então, o verbo auxiliar e o verbo no particípio, no infinitivo, né? Os alunos do 8º ano podem jogar bastante, ou os alunos do 8º ano podem ler bastante, né? Bastante, ler, o verbo ler está no infinitivo. Mais alguém fez aí a sua frase? Não? Maria, pode fazer a sua? Já fez? Não? Queres compartilhar? Eu peguei a tua mesmo, peguei a tua frase. Pegou a frase da professora? Ok. Deu para entender aí, então, o verbo no infinitivo? Sim? A galerinha hoje não quer compartilhar com a prof, né? Ó a Maria e a Eduarda aí, que estão ligadinhas. Obrigada, Maria. Vamos lá na número 6, então, vamos lá. Na número 6, deixa a prof retornar lá. Vocês tinham que assinalar as interpretações adequadas para as locuções verbais de cada frase, das frases a seguir. Então, vamos lá. Deixa só a prof colocar aqui direitinho na número 6. Ó, aqui, então, o verbo, a frase é pessoal. Vocês podem mandar para a professora corrigir, caso, né? Vocês não queiram mostrar aí para a professora durante a aula. Opa, ali já apareceu, né? Então, aqui, ó, assinale as interpretações adequadas para as locuções verbais das frases a seguir. Então, vocês têm a frase, ó, 1. Juca pode usar minha bicicleta à vontade. Aqui eu tenho, ó, uma locução verbal no infinitivo, ó. Olha aqui, ó. Tem o verbo auxiliar e tem o verbo fixo no infinitivo. Tá? Aqui, ó, a segunda frase, é melhor você fechar a janela porque pode chover hoje à tarde. Novamente, ó. E a frase 3, de acordo com a lei, esta bicicleta pode levar
até 60 quilos. Novamente, aqui eu tenho a locução verbal. Então, vocês tinham que assinalar as interpretações adequadas. Qual que vocês assinalaram? A letra B. A, D e E. Isso. A, D. No que eu também coloquei a B e E. Isso, muito bem. Ó, aqui apareceu já o nosso tempo, então nós temos que dar atenção ali ao tempo que já apareceu o cronômetro, tá? Ali. Então, a letra, qual que vocês colocaram? A letra A, D e a E. Muito bem. Novamente, vocês têm ali a número 7, que vocês tinham que explicar a diferença. Ó, deixa a professora colocar aqui para vocês. Explica a diferença de sentido entre as locuções verbais que podem significar. Ó, vocês têm a frase 1, 2 e 3. Juca não pode sair de casa porque quebrou a perna. Juca pode não sair de casa hoje à noite. E Juca pode não sair de casa hoje à noite se sua mãe não permitir. Qual é a explicação aí de cada uma delas? Qual é a diferença entre elas? O que vocês colocaram? Qual é a primeira informação aí da locução verbal? Ó? Pode sair. Eu coloquei que a 1 é capacidade. Capacidade de quê? De não sair de casa. Isso, muito bem, né? Juca não tem a capacidade de sair de casa, muito bem. E a outra? Aí a 2 eu coloquei probabilidade, eu acho. Essa possibilidade, né? Isso. Uma possibilidade. Juca pode não sair de casa hoje à noite. Então, há uma possibilidade ali dele não sair. Muito bem. E a outra? E a 3 eu coloquei permissão. Uma permissão, isso mesmo. Juca ali, ele precisa. Ó. Juca pode não sair de casa hoje à noite se sua mãe não permitir. Então, ali é uma permissão. Muito bem. Depois vocês têm a número 8. Vocês tinham que assinalar também. Ó. Na número 8, observe as locuções verbais presentes nas frases e assinale as possíveis interpretações dela. Vocês têm as duas frases ali, ó. Rita deve ir a São Paulo hoje. E 2, Rita pode ir a São Paulo hoje. Qual que vocês assinalaram? Vocês deveriam assinalar ali todas as opções menos uma. Qual que vocês não assinalariam ali? Vocês não devem ter assinalado ali a alternativa. Qual é essa frase? Menos a D? Menos a D, muito bem. Todas elas vocês tinham que assinalar, menos a letra D. Muito bem, Eduarda. E a 9, associe a frase à ideia indicada pela locução verbal. Vocês têm a número 1, capacidade, 2, permissão e 3, probabilidade. Então, qual que vocês colocaram ali? A primeira, qual que vocês colocariam? Vocês deveriam colocar ali na primeira permissão, não é capacidade, é permissão, ó. Por causa da tornozeleira eletrônica, ele só pode sair de casa se a polícia deixar. Então, há uma permissão ali. A 2, vocês deveriam colocar a número 3, ó. Não perca a esperança, pois ele pode chegar a qualquer momento, né? Uma probabilidade ali. E a outra, vocês deveriam ter colocado a número 1. Mesmo machucado, ele ainda pode andar, é uma capacidade. Depois, na outra página, vocês tinham que ler um texto. Deixa só a prof colocar lá. E deixa só a professora colocar lá no texto. Opa, aqui, ó. Ler esse texto. E vocês tinham que assinalar a alternativa. Qual que vocês assinalaram?
Qual que vocês assinalaram aí? Vocês deveriam assinalar a letra D. Opa, voltou aqui. A letra D e a letra... Ó, a letra D e a letra H. Depois, na número 11, vocês tinham que assinalar também, ó. A locução verbal é normalizado, comprova que o título da notícia está na voz ativa ou na voz passiva. Qual que vocês colocaram? Qual que vocês colocaram aí? Passiva. Na voz... Opa, deixa só a prof tirar aqui. Acho que a prof tirou aqui o compartilhativo. A 13, verbo transitivo direto. A 14, o verbo ali, né, de acordo com o verbo a concluir. Verbo transitivo também direto, né? A 14, vocês tinham que assinalar a locução verbal, ó. Olha aqui, ó, as locuções verbais. Vão voltar na letra A. Estava trabalhando na B. Deve fazer, foi feito, vamos caminhar, irão compreender, haviam começado e estamos estudando. Essas são as locuções verbais, certo?